Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 24 de dezembro, a lição 13, ela tem como título Luz e Trevas. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, versículos 4 a 10, João capítulo 3, versículos 19 até 21, João capítulo 5, versículo 35, João capítulo 8, versículo 12 e João capítulo 9, versículo 5. E também João capítulo 8, versículos 42 até 44. Trevas, meus amigos, nada mais é do que a ausência de luz que é Cristo. E o próprio Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 12, ele nos diz: eu sou a luz do mundo. E alguns estão realmente fisicamente e espiritualmente em trevas. E o bom exemplo está lá em João capítulo 9, versículo 5, quando Jesus cura um cego de nascença. E Jesus diz para ele: sou a luz do mundo. E os fariseus perguntaram ao cego, a quem o havia curado. E o cego menciona que quem o curou foi um profeta, aplicando lodo nos seus olhos. E a Bíblia apresenta vários contrastes entre trevas e luz, porque aqueles que amam e se aproximam da luz, que é Cristo, possuem realmente uma clareza de vida, possuem esperança, têm fé, creem nele e o seguem. E já aqueles que estão nas trevas, não conhecem a verdade, porque existe a ausência de Jesus e eles rejeitam esse Cristo. E Jesus descreve o falso fundamento que está lá em João 8, 42 e 44, contrariando os líderes judaicos, que eles baseavam a sua fé em suposições e tradições do mundo, assim como o diabo não se firma na verdade, como o próprio Jesus diz. E Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Algumas pessoas estão assim obcecadas, determinadas a afirmar as suas opiniões totalmente erradas, independente de quantas evidências contrárias às suas definições existem. Essas pessoas têm a tendência de se cercarem apenas daqueles que concordam com elas, o que servem para reforçar ainda mais os seus pensamentos equívocos, E foi o que aconteceu com os líderes do Templo de Jerusalém, que ficaram cegos pelo seu egocentrismo e preconceitos que eles se utilizavam sempre, a todo momento, que eles acabaram odiando a Jesus, sendo que o Antigo Testamento diz que eles examinavam e usavam na Bíblia o Pentateuco, e sendo que nesse livro de Moisés já apontava para o Messias, que é Jesus, mas eles rejeitaram. E assim, todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus em espírito de oração, o Espírito Santo nos é enviado a fim de que esta palavra se torne eficaz em nossa vida e nós possamos nos tornar testemunhos da verdadeira luz, que é Cristo, que está lá em João 1,9. Na vida de Jesus, nós encontramos na Bíblia dizendo que a luz dos homens está lá em João 1,4. E a Cristo é atribuída a criação de todas as coisas, de tudo que há no mundo. Foi através de Jesus que foi criado a sua palavra ativa e tudo aconteceu. Em cada dia da gênese dos céus e da terra,
que está lá no livro de Gênesis 2 e 4, foi feita através da palavra de Deus, da palavra de Jesus, da palavra da Trindade, e Jesus é a voz do verbo que ordenava e tudo surgia. E foi ele que soprou a vida que foi dada para Adão, que estava nele, que diz lá em João 4, que é onde ele soprou nas narinas de Adão, que fala lá em Gênesis 2:7. Jesus era aquele que andava com Adão e Eva, sua mulher, na viração do dia, para dar as instruções, que fala lá em Gênesis 3:8. Então, pronto, amigos, né? Cristo é a luz para essa nossa humanidade, para todos que o aceitam, né? Porque Ele é o nosso Criador e Redentor e mantenedor da nossa vida. E assim o mundo está em trevas, né? Em escuridão, porque eles rejeitam a luz que é Cristo. Eles são incapazes de encontrar o caminho que é Deus, para o verdadeiro Deus que criou o universo. O Deus pessoal da criação, o Deus da revelação, o Deus da redenção. E esse é o contraste, né, entre luz e trevas. As pessoas que amam a luz se aproximam de Jesus, têm fé, né? Acreditam nele e passam a segui-lo, como fizeram os 12 discípulos que aceitaram realmente esse desafio para realmente proclamar as boas novas. Já os que amam as trevas não conhecem a verdade e rejeitam a Cristo. As pessoas por si mesmas jamais poderão chegar ao conhecimento de Cristo, do divino, e sim terão que dar abertura em seus corações para o Espírito Santo, para que ele atue, porque Deus dá o livre-arbítrio e ele só vai entrar se você permitir. E nascer do Espírito Santo consiste em viver a luz da verdade. E foi por isto que um membro do Sinédrio, poderoso, né, bem conceituado no Sinédrio, chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite, que diz lá em João 3:2, porque ele estava nas trevas, né? E ele queria realmente a luz, buscar um caminho, e entendeu que permanecer nas trevas era o fim de não ser arguidas as suas obras, que está lá em João 3:20. Ou seja, responsável por suas obras, não muda o fato de que diante de Deus essas obras são más, porque Deus colocará realmente o juízo e todas as obras serão colocadas ali e expostas. Tudo que você fez será expostas, mas todo aquele que pratica a verdade se aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus e por Deus. Está lá em João 3:21, essa pessoa, ela está na luz, ela se salvará. Os judeus diante de Jesus estão em frente à verdade encarnada, que era Jesus, no entanto preferiram permanecer nas trevas como escravo do pecado, como ficar ao lado da mentira que é Satanás, que está lá em João 8:34. E pessoas que ficaram realmente nessas trevas, resolveram ficar nela mais do que ser libertas da verdade, como diz lá em João 8:32. Mesmo que nominalmente se declarassem com orgulho a sua descendência de Abraão, como foi o caso dos judeus que questionaram a Jesus, que está lá em João 8:33, e que se acham filho de Deus, que está lá em 8:41, nada adianta, né, deles saberem isto, mas não reconhecerem a Jesus como Salvador e Senhor, que foi o caso dos judeus. Jesus os colocou em seus devidos lugares, mencionando a eles o falso fundamento de que esses líderes religiosos judeus se baseavam a sua fé em superstições, em tradições humanas. Assim como o diabo não se firmou na verdade lá do céu,
e gostou de ficar ao lado da mentira, assim também eram os judeus que não aceitaram Jesus como Salvador. Ao se colocarem ao lado do diabo, que é homicida, né, que eles resolveram ficar do lado dele, porque eles mataram Jesus, desejaram matar o Filho de Deus porque estavam realmente do lado do diabo. E Jesus, em João 8,44, diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque é mentiroso, é pai da mentira. Né? Vejam, palavra de Jesus lá em João 8,44. E assim, meus amigos, minhas amigas, hoje o comportamento das pessoas é praticamente os mesmos, né? Ficam se opondo a Jesus, fazendo escárnios em passeatas, mancham o nome de Jesus. Por quê? Porque eles são do lado das trevas, das mentiras, do lado de Satanás. Abraçam, né, doutrinas falsas para enganar e levar à perdição muitos. E eles aceitam isto. A veracidade e a bondade de Jesus testemunham que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a palavra de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, com entendimento, sabe manusear melhor as Sagradas Escrituras, sabe realmente entender a palavra, porque o Espírito Santo começa a trabalhar, porque você começa a aceitar somente a Jesus na sua vida, que é o único meio de ir aos céus, e o Espírito Santo começa a trabalhar, você passa a ter bastante sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo que se aproxima, porque ele deu sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, e os sinais estão se cumprindo, e Jesus está se aproximando e vindo, e ao vir a esse mundo, ele levará você, seus filhos, seus familiares, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Lá você poderá abraçar seus entes queridos, participar das bodas do Cordeiro, estar assim face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.